Efésios capítulo 3, verso 10, carta do apóstolo Paulo aos irmãos em Éfeso, capítulo 3, verso 10, assim diz a santa palavra de Deus. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Próximo texto é o texto de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 4, verso 10. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. O Deus de toda a sabedoria é o Deus de toda a graça. Esses dois homens extraordinários, dois apóstolos do Senhor, Paulo e Pedro, falaram cada um no seu próprio momento a respeito de duas verdades fundamentais relacionadas à pessoa de Deus, à natureza de Deus, ao caráter, à essência de Deus. Paulo fala sobre um aspecto extraordinário, misterioso até, da pessoa de Deus, que é o aspecto da sua sabedoria. Escrevendo aos Efésios, no capítulo 3, verso 10 que lemos, Paulo se refere à multiforme, multifacetada sabedoria de Deus. Ele diz que a sabedoria de Deus é multidesdobrada. E a expressão traduzida na nossa Bíblia em português como multiforme é em si mesma intrigante e misteriosa. Você sabe, o texto do Novo Testamento foi originalmente redigido na língua grega, koiné, o grego comum. E na língua original grega, essa terminologia usada por Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 3, verso 10, é absolutamente misteriosa, quase redundante. Paulo, quando se refere à multiforme sabedoria de Deus, ele acaba sendo gramaticalmente quase redundante, porque a palavra traduzida como multiforme é a palavra polopoikilos, na língua grega na qual o Novo Testamento foi originalmente redigido. Ora, se você me permitir, essa palavra polopoikilos, traduzida no português como multiforme, multifacetada, é uma palavra composta de duas outras palavras. Ela é um substantivo composto. Nessa palavra, multifacetada, multiforme, que no original é polopoikilos, existem duas expressões para compô-la: polo e poikilos. Polo você talvez até consiga, sem nenhuma dificuldade, conectar com alguns termos no nosso bom português. Por exemplo, o nome polo, ou esta partícula, indica multiplicidade, correto? Quando você ouve falar de um ginásio poliesportivo, você está pensando aí num ginásio onde vários tipos de esporte são praticados. Quando você pensa, por exemplo, numa escola politécnica, você está pensando numa escola onde muitas técnicas diferentes são ensinadas e aprendidas. Quando você ouve falar de um indivíduo que é poliglota, você está ouvindo de alguém que é capaz de versar com facilidade em várias línguas, fala várias línguas, vários idiomas. Então, esta partícula poli, no grego, fala de multiplicidade. E poikilos? E é aqui que reside
o mistério da sabedoria de Deus, introduzida por Paulo nesse texto fascinante. Enquanto polo, da onde vem a palavra poli, multiplicidade, fala exatamente disso, de coisas que são múltiplas, policlínica, politécnica, poliesportivo, poliglota, polígamo, no caso daqueles que cometem a abominação de se unirem a mais de uma esposa, mas poli tem essa ideia mesmo de multiplicidade. Poiquilos, que é o termo que compõe com polos para formar multifacetado ou multiforme, também quer dizer variedade. E é aqui que está a redundância misteriosa da sabedoria de Deus. Então, poiquilos quer dizer isso, uma coisa muito variada. Tem até uma comida grega, tem até um prato grego chamado piquília. Você vai a um restaurante grego, você pede uma piquília, da onde vem a palavra poiquilos, e o garçom vai te servir uma bandeja com todo tipo de variedade de comida. Se você for a um restaurante grego, faça uma experiência e peça uma piquília de frutos do mar. O garçom vai te trazer uma bandeja com todo tipo de frutos do mar que você possa imaginar. Ou então peça uma piquília de carne. Ele vai lhe trazer uma bandeja com todo tipo de carne. De frango, de porco, de boi. Piquília em si mesmo significa variedade. Então, o que Paulo está fazendo aqui para explicar a sabedoria de Deus? Ele está dizendo que a sabedoria de Deus é tão misteriosa e tão extraordinária que ela é polipoiquila, ou seja, ela é multiplamente variada. Ele está sendo aqui redundante. Mas ele precisa ser redundante porque a sabedoria de Deus extrapola adjetivos, substantivos e definições humanas. Ora, Paulo não está falando aqui de algo que ele não conhece em pessoa, não experimentou intimamente. Paulo conheceu essa sabedoria misteriosa de Deus. Paulo é um dos homens que mais escreveu em toda a Bíblia. Quase todo o Novo Testamento foi redigido por esse homem extraordinário que foi ao terceiro céu e voltou. Ele disse que lá, em arrebatamento, ele viu coisas que nem sequer foi autorizado a registrar na Bíblia. Paulo teve um encontro assombrante com a sabedoria de Deus. Por isso, quando ele diz que a sabedoria de Deus é polopoikilos, ela é variadamente multifacetada, senhores. Ela é esplendidamente variada. E ele diz, para que agora, na igreja, polipoikilos, Sofia, Tontel, a multivariada, diversificada sabedoria de Deus possa ser conhecida. Sabe, se você quiser uma figura para entender de maneira um pouco mais simples o que Paulo quer dizer a respeito da multifacetada, multiforme sabedoria do Senhor, imagine, por exemplo, uma mesa com uns 2 quilômetros de extensão, uma mesa de madeira, e sobre essa mesa, imagine variados tipos de salada mista, porque a salada mista já é variada. Numa salada mista você tem todo tipo de vegetal ou legume. Agora imagine uma mesa com 1 quilômetro de extensão, com 580 tipos de saladas variadas, mistas, uma diferente da outra. Dá quase um infarto só de pensar nisso. É disso que Paulo está falando. A sabedoria de Deus é como uma mesa com 1 quilômetro de extensão, com centenas de tipos de saladas mistas, uma diferente da outra, senhores. É uma explosão de cores, de sentidos, de impressões e de poder. É muita vitamina, é muita proteína, é muito nutriente juntos. E a sabedoria de Deus é assustadoramente assim. Ou se você quiser uma outra imagem para lhe ajudar a pensar no que Paulo quer dizer, imagine que alguém sugira ou que alguém seja capaz de pintar 300 tipos de arco-íris de variadas cores, porque o arco-íris já é poiquilo, já é variado, já tem várias cores nele. Imagine 500 arco-íris, cada um com cores distintas do outro. Imagine
onde nenhum é igual ao outro, cada arco-íris de uma coleção de cores. Seria uma explosão de cores e de beleza e de impressões visuais. Paulo está assombrado pela sabedoria de Deus. Como você ficaria se encontrasse diante de uma mesa de quilômetros de distância com centenas de tipos de saladas mistas, cada uma diferente da outra. Como você ficaria se fosse exposto a centenas de arco-íris, cada um com cores distintas um do outro, nenhum deles combinando. Você pode dizer, pastor Sérgio, você está pegando pesado, você está exagerando aí no imaginário, na figura de linguagem. Pois é, será que eu estou? O que dizer da sua impressão digital? Se você acha exagero uma mesa com tantas saladas mistas, uma diferente da outra, ou um quadro com centenas de arco-íris, cada um diferente do outro, pense num mundo com 7 bilhões de habitantes, cada um com a impressão digital diferente do outro. É Paulo Poiquilos a sabedoria de Deus. É isso que você é. Na sabedoria de Deus você é único e diferenciado. Nenhum arco-íris é igual ao outro nessa explosão de sabedoria de Deus. Nenhuma salada mista é igual a outra nessa explosão de sabedoria de Deus. Nenhum ser humano é igual ao outro na explosão da sabedoria de Deus. Você é único e Deus te conhece unicamente. Não há ninguém como você no mundo. De um modo extraordinário, diz o salmista, eu e você fomos criados por Deus. Por isso, nessa manhã de domingo, minha intenção aqui, você já entendeu, não é falar nem de salada nem de arco-íris, mas é falar de como a sabedoria multiforme e multifacetada de Deus consegue identificar, no meio dessa explosão, dessa complexidade de seres humanos que habitam o planeta, bilhões deles, Deus identifica você aí na sala da sua casa e conhece você por dentro e por fora e te ama como você é e entende você como ninguém. Paulo está falando de uma experiência que ele mesmo teve com a sabedoria multiforme de Deus, que enquanto a igreja via em Paulo apenas um perseguidor estúpido, violento, perigoso contra os cristãos da sua época, Deus, por outro lado, olhava dos céus e dizia, ali está um servo precioso, que me será muito útil na pregação do Evangelho. Deus sabe de uma maneira como ninguém mais sabe. Deus vê como ninguém mais vê. Porque a sua sabedoria é Paulo Poiquilos, multiforme. Alguém pode olhar para você agora e ver apenas um quebrado, um falido, alguém que não deu certo na vida, ovelha negra da família. Pois é assim que os seres humanos conseguem enxergar, porque a nossa sabedoria é limitada, o nosso conhecimento só se expande na medida do que nós sabemos. Por isso somos tão limitados. E uma vez que o nosso conhecimento das coisas e das pessoas é tão apequenado, o nosso tratamento às pessoas é ao mesmo tempo tão apequenado. E o nosso julgamento é tão gigantesco. Porque sabemos pouco, julgamos muito e servimos muito pouco. Porque Deus sabe tudo, seu juízo é perfeito e a sua graça é igualmente multifacetada. Eu vou falar daqui a pouquinho, porque Pedro está na outra ponta dessa revelação, vai falar da sua vez de graça multifacetada. Ele vai usar o mesmo termo, poikiles. Espera só um pouquinho. Paulo está numa ponta da revelação e Pedro está na outra ponta, porque os dois foram alcançados pelo mesmo Deus de toda a sabedoria e de toda a graça. Paulo, no caminho de Damasco, indo perseguir aos cristãos, e Pedro, à beira do mar da Galileia, tentando sobreviver como um pescador pobre. E Deus os olhou a ambos e os salvou a ambos, porque os conhecia a ambos. Você pode estar agora me ouvindo pensando, pastor Sérgio Elias, você quer dizer que Deus me conhece aqui no interior da minha casa e sabe exatamente como eu sou? Porque dizem que eu
que eu não valho nada. Minha família diz que eu sou ovelha negra, a vergonha da minha genealogia. Dizem que eu não sirvo para nada, pastor. Sempre eu ouvi crescendo isso. Sabe por que as pessoas pensam isso de você? Porque elas são pecadores como nós, como eu e você. Elas só conseguem enxergar parcialmente. Elas só sabem parcialmente. Quem só sabe parcialmente não consegue agraciar, amar, perdoar completamente. Um exemplo disso é que quando nós passamos na rua e vemos um morador de rua, se for um jovem robusto pedindo esmolas, porque nós só conhecemos parcialmente, a tendência é dizer, ali está um preguiçoso, vagabundo, devia estar trabalhando, ao invés de ficar pedindo esmola na rua. Pois é, nosso conhecimento humano é assim, é pequeno, por isso nosso juízo é tão grande, e o nosso serviço é diminuto. Quem sabe menos, serve menos. Sabe por que Deus serve muito? Sabe por que a sua graça é também poiquilis? É também multiforme? Porque a sua sabedoria é multiforme. Uma vez que Deus sabe tudo, Ele consegue perdoar a todos. Consegue ter misericórdia de todos. Porque Deus vai olhar naquele mesmo rapaz, pedindo esmolas na rua, sendo tão robusto, tão jovem, e vai ver aquilo que eu e você não conseguimos ver para além da pele, para além da aparência física. Deus vai ver ali uma pessoa que, embora esteja robusta fisicamente, mas está tão deprimido, tão esmagado por um senso de menos-valia, ou de culpa, ou de incapacidade, que é tão frágil quanto aquele outro morador de rua que não consegue levantar do chão, de tão doente que está. Deus vai ver doença em ambos. Por isso, Deus vai oferecer a chance do Evangelho para ambos. Deus conhece você porque a sabedoria dele é multiforme. Viu, minha querida? Você que cresceu ouvindo as pessoas dizerem que você não serve para nada, escutou sua mãe dizer a vida inteira que você não seria nada de bom na vida, e você até acreditou nessa narrativa, e agora, depois de ter experimentado vários relacionamentos amorosos, você começa até a achar que talvez essas vozes estavam certas a teu respeito. Mas sabe por que as vozes te carimbam, te estigmatizam como uma pessoa vadia e sem caráter? Uma mulher sem brilho e sem substância? Porque as pessoas que olham para você só veem a sua aparência e só conseguem julgar por alguns atos seus. Quando o Deus de toda a sabedoria olha para você, consegue ver toda a sua história, minha querida. Onde as pessoas agora veem apenas uma vadia. O Deus de toda a sabedoria, que conhece você desde o ventre da sua mãe, conhece todos os abusos que você sofreu, minha filha. Você foi treinada para a promiscuidade por homens violentos e abusadores. Você era uma criança e não teve nem chance de reagir, talvez dentro da sua própria casa. Você foi escolada para a promiscuidade. Mas quem olha para você hoje só vê os seus atos presentes e te carimba como uma mulher vulgar. Porque a gente só serve e só perdoa na medida daquilo que sabemos, porque a nossa sabedoria é limitada. Já o Deus de toda a sabedoria, o Deus do polo, poiquilo, Sofia, tão, sabe tudo a seu respeito, minha filha. E sabe que dentro de uma mulher que vive ainda procurando algum tipo de prazer em relacionamento, está uma menina que só gostaria de encontrar o colo do seu Pai eterno. Pois bem, aqui está o seu Pai eterno. O Deus de toda a sabedoria te ama e te perdoa se você quiser. E te aceita como você está. E te transforma numa nova mulher. E não te cobra, não te carimba. Vai dizer para você o mesmo que ele disse àquela mulher que foi pega no ato de adultério. Minha filha, aonde estão os teus acusadores? Porque quem só sabe pouco de você, quem só pegou você em cima da cama com um homem casado, sabe muito pouco a seu respeito e se sente no direito de lhe apedrejar até a morte. Mas eu sei tudo sobre você, minha filha. Eu sei da sua história de abusos consecutivos. Sei como você vem lutando com uma culpa esmagadora, achando que talvez você seja mesmo uma safadinha, culpada pelos abusos que esses homens fizeram com você. Nada disso. Ele vai dizer, ninguém te condena, minha filha. Eu que sei tudo a teu respeito, também não te condeno. Vai e não peques mais.
Graças te dou, Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim te aprouve. Só o Espírito Santo para nos fazer entender essas coisas. E Paulo fala da multiforme sabedoria de Deus porque ele foi beneficiado por ela. Repito, aonde a igreja da época via apenas um violento agressor, perseguidor, Deus vai dizer, não, esse é para mim um servo escolhido, vocês só sabem parte dele, só sabem o que vem. Eu sei tudo a respeito desse homem. Esse zelo que ele tem para perseguir os crentes, essa maneira sistemática de levar a cabo a perseguição contra o meu povo, eu vou aproveitar essa tendência dele para fazer dele um homem que vai viajar o mundo inteiro pregando a minha palavra. Sistematicamente vai escrever o meu Novo Testamento quase todo. Vocês só sabem parte de Paulo, eu sei tudo. Viu? Paulo Poiquilos. Você não sabe muita coisa a respeito da sua vida, nem eu. Você pode achar que é o fim. Ainda mais em tempos de pandemia, de risco de morte, risco de contágio. Você pode estar aí agora no seu quarto, até isolado, porque foi testado positivamente recentemente, e pensando, só me resta o fim. Você pensa assim, porque só sabe isso. Mas Deus já viu você fora desse quarto, curado, voltando à vida, vivendo de maneira intensa, feliz com a sua família. Você tem fé para receber essa palavra? Na outra ponta desta revelação extraordinária sobre o Deus de toda a sabedoria e o Deus de toda a graça, que é o mesmo, está Pedro. Enquanto Paulo vai dizer aos Efésios que o Senhor Deus é o Deus cuja sabedoria é multiforme, multifacetada, Paulo Poikilo, Sofia Tontel, Pedro, que igualmente foi alcançado pelo mesmo Deus, na outra ponta da revelação, vai falar sobre a multiforme graça de Deus. Multiforme sabedoria, multiforme graça. Paulo Poikilo e Sofia Tontel, em Efésios 3:10. Poikilis Caritos, em 1 Pedro 4:10. Poikilos, Sofia, Poikilis Caritos. Sabedoria multifacetada, graça multifacetada. Sabedoria multiforme em Paulo, graça multiforme em Pedro. E tanto esta graça multiforme quanto essa sabedoria multiforme pertencem ao mesmo Deus, ao único e verdadeiro Deus. Por isso, Pedro vai falar na sua primeira epístola, no texto que lemos, capítulo 4, verso 10. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Lembra-se? Paulo havia falado que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus deve ser manifestada. Pedro agora vai dizer, de maneira magistral, pelo mesmo Espírito, capítulo 4, verso 10 da sua epístola, ele vai dizer que assim como a sabedoria de Deus é multifacetada, de igual modo a graça de Deus também o é. E aqui eu quero finalizar essa palavra nessa manhã, antes de orar por você, porque só é possível compreender a graça de Deus, o favor imerecido, concessões imerecidas da bondade de Deus, se nós pudermos compreender a sabedoria multifacetada de Deus.
Por favor, deixe-me concluir te dizendo isso. A sabedoria de Deus tem muitas faces. E a graça de Deus, muitas formas tem. Uma vez que Deus é capaz de saber como ninguém tudo a nosso respeito, tudo a respeito da criação, de maneira completa, o seu juízo é perfeito. E a sua bondade é igualmente perfeita. A graça, o favor, é resultado do seu conhecimento. Um Deus que sabe tudo de maneira tão diversificada. É um Deus que oferece tudo de si de maneira tão completa e variada. Se não, observe como a graça de Deus é capaz de alcançar pessoas diferentes, em contextos diferentes, em momentos diferentes, com a mesma eficácia. Aos discípulos, assustados no meio do mar, quase engolidos pela tempestade, num barquinho diminuto e frágil, achando até que iriam morrer, a graça de Deus vem na pele de Jesus caminhando sobre as águas para acalmá-los. A graça é multifacetada. Deus vai ao encontro de cada pessoa no seu próprio contexto de maneira diferente e única, em tempos e situações únicas, igualmente eficazes. Já para Elias, amedrontado na caverna, a graça de Deus chega através de uma voz mansa e delicada. Elias era um homem do fogo, que fazia cair fogo dos céus, mas quando caiu em profunda tristeza, a graça o alcançou com uma voz mansa e delicada. Porque a graça de Deus é multiforme, sua sabedoria é multifacetada. Paulo poikilos tontel, sua graça é igualmente multifacetada. Poikilis caritos, porque quando se sabe muito, pode se ajudar muito. Quando se sabe pouco, julga-se muito e ajuda-se pouco. Enquanto para os discípulos no meio do mar, a graça vai andando sobre as águas na pele de Jesus para acalmá-los, porque Deus sabia que era daquilo que eles precisavam. Para Elias, a graça chega na voz mansa e delicada no interior da caverna, porque era daquilo que Elias precisava da parte de Deus. Ao mesmo tempo, para um Zaqueu pendurado, escondido entre as folhagens, cheio de culpa e medo do povo, a graça chega jantando na sua casa, na pessoa de Jesus. Para o cego Bartimeu, a graça chega para curá-lo instantaneamente. Para o cego de Betsaída, a multiforme graça de Deus cospe nos seus olhos e o toca. 2 vezes o toca. Para o cego no templo em Jerusalém, a graça unta os seus olhos com um lodo feito de saliva e terra e manda-o lavar-se no tanque de Siloé. Está vendo? A maneira de Deus abençoar você, socorrer você, perdoar você, ajudar você, vai ser calibrada exatamente na medida da sua história e da sua necessidade. E eu poderia permanecer aqui citando exemplos na Bíblia de pessoas como, por exemplo, o endemoniado gadareno. Para ele, a graça o alcançou no meio dos túmulos no sepulcro onde vivia. Para o ladrão da cruz,
A graça escalou a cruz da vergonha humana e o salvou segundos antes da sua morte, na pessoa de Jesus crucificado ao seu lado. Porque Deus sabe tudo, a sua sabedoria é plena, multifacetada, Paulo Poiquilo, Sofia Tonteu, a sua graça é igualmente multifacetada. Poiquilis Tonteu, Poiquilis Caritos Tonteu. Deus sabe tudo sobre você, por isso Ele tem todos os recursos para perdoar os seus pecados, salvar a sua alma, transformar a sua vida e converter a sua vergonha num testemunho que vai glorificar o nome dEle. O Deus de toda sabedoria é o Deus de toda graça. Você tem fé para receber essa palavra? Deus não te enxerga como as pessoas te enxergam. Deus sabe tudo a seu respeito. Meu querido, você que chegou à conclusão que nasceu para ser um fracassado, caiu nas malhas da dependência química, está me ouvindo aí com o seu braço salpicado de picadas, vergões, e resolveu que é melhor mesmo tomar uma overdose e cometer um suicídio mais discreto, porque aos seus próprios olhos você não passa de um fracasso na vida. Deus viu você um bebê embalado carinhosamente pela sua mamãe, quando você não conhecia nem drogas, nem tráfico, nem crime. A sabedoria de Deus sabe tudo a seu respeito. Por isso Deus não lhe julga como um mero fracasso, porque Deus sabe como ninguém quem é você. Por isso a graça de Deus pode fazer por você o que ninguém mais pode. Por favor, creia nisso. Acredite que o Deus de toda sabedoria é o Deus de toda graça e que o seu amor eterno é calibrado na medida da sua realidade, da sua necessidade. Que as coisas podem mudar, sim. Por isso esses dois apóstolos estão na ponta dessa revelação extraordinária. Estão falando de algo que eles mesmos experimentaram. Paulo não passava de um homem estigmatizado como um bruto legalista violento. Descobriu que Deus via nele um homem cheio do Espírito Santo, que iria revolucionar a sua igreja e escrever boa parte do Novo Testamento. Pedro chegou a trair Jesus, a negar Jesus 3 vezes. Chorou amargamente, sentindo-se um fracassado. Além de ser um pescador pobre, eu ainda neguei Jesus. Jesus viu em Pedro um apóstolo cheio do Espírito Santo, que iria nos presentear com pérolas como esta, da sua primeira epístola, capítulo 4, verso 10. Deus está olhando para você agora, onde você está? Desempregado, talvez, quebrado, talvez, divorciada, talvez, abandonada pelo seu marido, com filhos para criar sozinha, no meio de uma pandemia mundial, pensando: o que será da minha vida? Deus sabe tudo a seu respeito, minha querida. Deus sabe tudo a seu respeito, meu querido. Por isso, Ele tem maneiras variadas de chegar até você. Sua sabedoria é multifacetada. Por isso, a sua graça é multifacetada.